Espírito Santo ensina e dá dons espirituais. Além de ele ensinar, ele dá. É melhor dar do que precisar receber. E o Espírito Santo dá para que você seja habilitado para doar para as pessoas exatamente aquilo que elas precisam. E vale a pena começar dizendo que o Espírito de Deus não dá porque eu mereço, porque você merece, Ele dá porque nós precisamos receber capacidades para sermos instrumentos poderosos da bênção de Deus, um sobre a vida do outro. Quem entendeu, levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus. Então não é porque você merece que Ele dá porque você precisa. E sendo filho, você então agora vive num ambiente onde você pode receber aquilo que você não tem capacidade até mesmo de sonhar, porque Ele é capaz de dar além daquilo que nós sonhamos e pedimos. O Espírito de Deus tem dons para dar para você. Pergunta para o seu vizinho: você acredita? É só o que você precisa, é acreditar. O Espírito Santo ensina e dá dons espirituais. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 16. Esse capítulo 16 é o capítulo do consolo. É aquele capítulo onde os discípulos estavam assim meio desolados, porque Jesus iria partir, eles ficariam sozinhos, e eles não sabiam o caminho. Então Jesus vai ensinando, vai consolando, e vai dizendo para eles com garantia absoluta, de que era muito melhor que ele fosse, do que ele ficasse entre eles. E aqui, no versículo 13 de João 16, depois de ter dado muitas dicas maravilhosas de como cada um deveria proceder e de tudo aquilo que Jesus poderia realizar através do outro Consolador na vida de cada um deles, o Senhor reforça dizendo: no entanto, quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Olhe para cá, por favor. Não é fácil acreditar numa palavra dessa. Não é fácil por quê? Porque nós nos relacionamos com Deus na mesma medida que nos relacionamos uns com os outros. E isso significa que o tempo todo cada um de nós quer fazer por merecer. Sem dúvida nenhuma, eu mesmo digo isso a rodo aqui nesse altar, que Deus espera uma correspondência da sua parte, da minha parte, mas a verdade absoluta é que se Deus fosse dar para nós o que nós merecemos, ou o que nós mereceríamos sem Jesus, seria exatamente o aniquilamento. Então não dá para fundamentar o relacionamento com Deus primeiro no merecimento. Obviamente precisamos nos lembrar que o método de Deus é o da recompensa, é o de retribuir. O método de Deus é o da correlação. Ele faz a parte dele que vai além, muito além da nossa, e nós fazemos a nossa, que é desse tamaninho, e já é suficiente para Ele fazer por nós infinitamente mais. Posso ouvir um amém? Então Jesus estava dizendo para aqueles discípulos que estavam cheios de dúvidas, mesmo tendo visto tantas maravilhas, mesmo tendo ouvido da boca de Cristo um ensino como quem tem autoridade, que até os doutores, especialistas em religião ficavam impressionados. Mesmo assim, nas vésperas da partida do Senhor, eles estavam com medo de ficar sozinhos. Eles estavam em dúvida do que seria a vida deles. Pergunta para o seu vizinho: você tem medo de vez em quando? Você tem dúvidas? Eu duvido e odó. Quem é que vai dizer que nunca tem medo? Que não tem dúvida sobre alguma coisa? Então, os discípulos que andavam ou que andaram com Jesus são muito parecidos com esses discípulos que estão aqui hoje, que andam com Jesus andando dentro, porque Ele agora está dentro. Então nós precisamos entender isso, porque às vezes nós cantamos: venha sobre nós como língua de fogo, e aí tem gente que pensa: mas Ele não está dentro de mim? Está, mas Ele está dentro de você, mas Ele está fora de você também, e Ele pode vir de novo como língua de fogo. Posso ouvir um amém? Amém.
Então não limite Deus por causa de uma teologiazinha desse tamanico. E a teologia ela fica desse tamanho justamente por causa do senso de merecimento. Essas palavras de Jesus foram ditas ali aproximadamente no ano 30, depois que ele pisou na terra, ou 32, ou 33. E agora nós vamos ler uma outra palavra, que foi enviada para o povo, pelo menos 30 anos depois. O Evangelho de João foi escrito 30 anos depois de ter sido dito, o que Jesus falou. E esse ensinamento de João foi enviado para as igrejas 30 e poucos anos depois de Jesus ter ensinado que o Espírito da verdade viria para guiar a toda a verdade. 1 João, capítulo 2, versículo 27, diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina sobre tudo o que precisais saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Se você puder, feche os teus olhos, se você puder e quiser, se não, fica com ele bem aberto, não tem problema nenhum. Maravilhoso Deus, obrigado, porque todos nós, e cada um de nós, se quisermos e crermos, podemos estudar a Tua maravilhosa palavra, com o inspirador dela do nosso lado, em cima de nós, dentro de nós. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu viestes, não apenas para nos ensinar, mas também para nos guiar a toda a verdade, para nos revelar a toda a verdade. Espírito de Deus, dá-nos nessa noite um momento especial, um momento ainda mais inspirador, ainda mais iluminador. Dá-nos nesta hora a graça de perceber, de usufruir da Tua presença gloriosa, que faz com que a letra se torne vida, e o ensinamento, ó Pai, um norte absoluto para cada um de nós. Espírito de Deus, o Senhor sabe como foi o dia de cada um, e o Senhor sabe como vai terminar o nosso dia por estarmos na Tua presença. Então, que o íntimo do coração de cada filho e de cada filha seja tomado pela Tua glória e pela convicção de que, num de repente, o Senhor pode iluminar toda a treva e fazer com que toda nuvem escura se torne, ó Deus, luz absoluta. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre. O Senhor não muda, jamais mudará. E é por isso que nós podemos provar que o Senhor é bom, porque nesse dia Tua misericórdia já se renovou sobre as nossas vidas, e nessa hora está vindo em forma de um bálsamo refrigerante sobre cada um de nós. Obrigado, Espírito de Deus, porque a Tua presença traz refrigério. Obrigado, Espírito de Deus, porque a Tua presença gera em nós alegria. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos pega numa condição que nem nós mesmos nos suportamos e faz de nós o melhor de Deus sobre a face dessa terra. Nós oramos agradecidos pela Tua presença, Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. 30 anos depois, 30 e poucos anos depois de Jesus ter dito essas palavras para os seus discípulos, alguns já tinham morrido, a igreja tinha crescido muito assustadoramente, e agora as heresias estavam entrando no meio da igreja, e muita gente estava falando coisas diferentes daquelas que Jesus ensinou para os seus discípulos, e que os discípulos continuaram a dizer para as pessoas. Então, nesse contexto, o apóstolo João diz que a unção que cada um de nós recebeu da parte de Deus, ela é suficiente para esclarecer aquilo que nós já ouvimos dele, aquilo que nós já aprendemos dele, aquilo que nós lemos acerca dele.
E essa unção, ela está fundamentada na verdade, porque Deus não tem compromisso nenhum com a mentira, ainda que seja a mentira da pessoa mais verdadeira da terra, porque existem circunstâncias na vida que quem está fundamentado na verdade de bobeira, deixa escapar uma mentirinha. Pergunta para o seu vizinho: já aconteceu com você? Saiba que, ainda que a mentira tenha saído por acidente, o Espírito de Deus não tem compromisso com isso, porque Ele é o Espírito de toda a verdade. Mas não é porque você deu uma escorregadinha, que agora você não é mais habitado por Ele, não será mais guiado por Ele, e não manifestará mais os dons dEle, porque o Espírito de Deus veio para morar dentro, justamente por saber que em determinados momentos da vida, nós, que não deveríamos sair do caminho estreito e apertado, somos tendenciosos a pegar uma rua mais larga, e o Espírito de Deus, Ele não está aqui, Ele não veio para nos punir, Ele não veio para nos vigiar, Ele não veio para tirar a nossa paz, pelo contrário, Ele veio para nos guiar. Então todas as vezes que eu estou tendencioso para um lado ou para o outro, me desviando do caminho, o que o Espírito de Deus vai fazer é, com muita gentileza, me conduzir de volta para aquele lugar onde Deus vai estar comigo, ainda que seja pelo vale da sombra da morte. Então você e eu deveríamos, mais do que em qualquer outro tempo da nossa terra, da nossa vida na terra, desenvolver essa relação, essa dependência, esse contato mais consciente com a pessoa do Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver fluindo na sua vida, sobre a sua vida, com liberdade para agir sobre você, o melhor dos falsos profetas não vai conseguir êxito sobre a sua vida. Você pode ter pouco conhecimento, pouco esclarecimento, pode estar no começo da vida cristã, mas se você desejar ser aluno do Espírito Santo, Ele vai te guiar a toda a verdade. Ele vai te ensinar coisas que você jamais imaginou que fosse capaz de entender. Ele vai falar com você coisas que você, quem sabe, ainda nem leu na Escritura Sagrada. Eu entreguei minha vida para Cristo em 1989 e eu nasci num lar absolutamente carregado de religiosidade. Tudo que você possa imaginar, eu experimentei através dos meus pais, começando por uma disciplina rígida de rezar 6 orações por dia, rezar 3 vezes por semana, de ir no terreiro de macumba, de ir tomar passe magnético. Olha, nós buscávamos Deus onde dissesse que por acaso Ele estava, porque você deveria saber que ninguém sai de casa, seja a hora que for, para ir em um determinado lugar, consciente que vai encontrar com o diabo. Pode até ser que nos nossos dias, onde o satanismo está declarado, que tenha gente, como nós vimos há um tempo atrás, na fila para receber uma cruz de cabeça para baixo, para negar Cristo e aceitar o diabo. Quem viu isso? Nos nossos dias isso está acontecendo, mas no tempo que eu era menino, era muito difícil ter gente assim tão declarada, porque na minha família teve muita gente que era macumbeiro, pai de santo, e esse pessoal tinha certeza que estava servindo a quem? A Deus. Tinha certeza que estava servindo a Deus. E Deus, na sua suprema grandeza e extrema bondade, vai nos ouvindo, mesmo que nós estejamos mais nas trevas do que na luz. Eu me lembro bem que em 1974, o meu irmão número 3 foi desenganado com meningite bacteriana, lá em Dourados, e o médico do hospital regional mandou a dona Nadir levar o filho para morrer em casa, recém-nascido, e no caminho a dona Nadir fez uma promessa para o Santo Antônio. Quem já viu falar? Santo Antônio, padroeiro de que cidade?
Campo Grande, se o Santo Antônio fizesse alguma coisa, Campo Grande seria a capital nacional do divórcio, sim ou não? De jeito nenhum. Mas veja como Deus é. A minha mãe foi ensinada a ter fé no Santo Antônio, no São Santo Expedito, no São Benedito. Era um negócio meio chegado mais com um santo mais moreno. Interessante. Só que no meio do caminho ela falou com quem? Com quem todo mundo fala na hora do desespero. Na hora do desespero nós clamamos a quem? A Deus. A Deus. Mas quando o desespero vai melhorando, a pessoa fala com quem ela está acostumada a falar. E ela diz para o Santo Antônio: ó, se eu salvar meu filho, o nome dele vai ser Lúcio Antônio. E aí a dona Nadir chegou em casa com o menino curado. E eu pergunto para você: quem curou? Aquele que não é crente, não é evangélico, não é cristão, não é espírita, não é carne. Deus é Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiro a pessoa pede para Deus, depois ela pede para quem ela acredita que ajuda ela a pedir para Deus. Ó, provar e ver que o Senhor é bom. O meu irmão já converteu, viu? Aliás, converteu, confessando Jesus, no quarto da minha mãe. E quando ele estava fazendo a oração de confissão, o Lúcio Antônio, ele começou a orar em línguas, e ali acabou a minha dúvida sobre esse dom que o Espírito Santo dá. Pergunta para o seu vizinho: você sabia que o Espírito de Deus dá dom de línguas? Mas esse não é o principal dos dons, porque a Bíblia diz que nós devemos procurar principalmente profetizar. Ela não diz que deve procurar principalmente orar em línguas, ela diz que deve procurar principalmente profetizar. Mas você quer profetizar, orar em línguas? Peça que ele dá. E o Lúcio Antônio, consagrado a quem? A um morto, porque o Antônio não existe, o nome dele era Fernando de Castelo, ele não tem nada a ver com casamento, mas não vou contar a história hoje que não dá tempo. O Lúcio Antônio estava no quarto da minha mãe, eu te reconheço como meu único, eu falando e ele repetindo, e ele estava repetindo a oração, de repente ele começou a orar em línguas estranhas. Sabe por quê? Porque não é por merecer, é por crer, é por se entregar, é por aceitar ser transformado. Deus age dessa maneira. Então, certas coisas que Deus foi fazendo ali no começo da conversão, me levava a ter fome de conhecer a palavra dele, porque eu lia e entendia como a maioria, quase nada. Mas eu já tinha lido 1 João 2,27, a unção que dele recebesse permanece em vós, e o que essa unção ensina é verdadeiro. Então todas as vezes que eu ia ler Bíblia, qual era a minha oração? Espírito de Deus vem me ensinar. Se o que está escrito é verdade, se o Senhor existe mesmo, venha me ensinar. Isso começou em 89. Em 1993 foi a primeira vez que eu ouvi a voz desse tal de Espírito Santo. E como é que foi? Um megafone? Ela veio de cima? Não, é como se você estivesse pensando, pelo menos comigo é assim, né? É como se fosse você falando com você. Estava saindo da casa da minha mãe, passeando, já estava morando fora, e eu clamando a Deus, eu clamava: olha, se tem alguém que já incomodou Deus nessa vida, sou eu. E se tem uma coisa que Deus se agrada, é de quem o incomoda, sabia? Quem procura Ele o tempo todo, quem está perdidamente apaixonado por Ele, quem quer Ele de manhã, de tarde e de noite. Toda hora eu falava com Deus, e eu dizia que eu queria entender a palavra dele. Aí eu ouvi uma voz lá dentro de mim dizendo assim: ao que muito é dado, muito será cobrado. Você quer aprender de mim mesmo? Se eu começar a te ensinar, a sua vida vai mudar. E eu pensava que eu já tinha mudado demais, né? Agora eu não faço mais isso, não faço mais aquilo. Mas nós não somos salvos para deixar de fazer, nós somos salvos principalmente para fazer. Não estou salvo, não faço mais nada de errado. Mas você faz o que é certo? Porque uma das mostras da salvação é fazer o que é justo, o que é santo, amém? Eu ouvi aquela voz, e hoje eu sei que aquilo que eu ouvi está em Lucas 12, 48.
E eu disse que eu queria, custasse o que custasse, eu ia querer aprender a palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você, que anseia por ser guiado pelo Espírito Santo, ensinado pelo Espírito Santo, a ter dons do Espírito Santo, que uma das maneiras mais contundentes de demonstrar interesse em agradar o Espírito Santo e receber tudo aquilo que Ele pode dar, que Ele quer dar, é levando a sério a palavra ensinada por Ele. Toda a Escritura é inspirada por quem? Por Deus. Mas Deus está onde? Assentado no trono. Jesus está onde? À direita de Deus. Como é que Deus inspira o ser humano? Através do seu Espírito. Então, como é que o Espírito de Deus vai entender que você de fato quer ser guiado por Ele? Como é que Ele vai entender que você não quer mais viver na dúvida? Como é que Ele vai entender que você não quer ser dominado pelo medo? Como é que Ele vai entender que você de fato quer ser feito uma pessoa forte, corajosa, tomada pela sabedoria, que onde chega as trevas tem que sair, porque a luz dele manifesta-se através de você? Como é que o Espírito Santo de Deus vai ler isso a partir do seu coração, como ministrou aqui o pastor Cristiano, quando você leva a sério a palavra dele? No versículo 26 de João 14 diz que o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Então, o compromisso do Espírito Santo não é com nada novo que ninguém vai inventar. O compromisso do Espírito Santo é com aquilo que Jesus já ensinou, com aquilo que o próprio Espírito de Deus manifestou através de Jesus e antes de Jesus através dos seus profetas. Se você crê nisso, levanta a mão para o céu e diga: venha sobre mim toda palavra inspirada pelo Espírito de Deus. Como é que o Espírito de Deus vai agir na sua vida de modo diferenciado? Quando você amar mais a palavra de Deus do que qualquer outra informação sobre a face da terra. Fora disso, você pode ter sensações, você pode ver sinais, você pode ouvir testemunhos, mas nunca vai experimentar aquilo que o Espírito Santo quer que todos os cristãos experimentem, porque o Espírito de Deus não tem interesse em dar tudo para um só, mas Ele também não tem alguns poucos escolhidos para quem Ele dá algumas coisas. Ele tem dons para entregar para todo mundo, porque todos nós somos chamados para trabalhar para Ele, e para trabalhar para Deus tem que ser dotado pelo Espírito Santo. Primeiro é adotado e depois é capacitado por Ele. É dotado por Ele. Uma das ferramentas mais necessárias que o Espírito Santo nos dá é a capacidade de discernir os espíritos. Preste atenção nisso. Uma das ferramentas que o Espírito Santo nos dá e que é uma das mais necessárias nesses dias é a capacidade de discernir os espíritos. Quando o cristão recebe a capacidade de discernir os espíritos, ele passa a discernir a si mesmo. Porque se você não entende nem você, se você não conhece nem você, você pode ter a sua cabeça cheia de informações, mas sabe quem é que você vai conseguir conhecer? Ninguém. Uma das coisas que o Espírito de Deus faz é fazer com que você se conheça, porque quando você se conhece, você não consegue mais viver sem buscar a face de Deus. Se conhecer provoca no ser humano um desespero tão grande, que ele para de cuidar da vida dos outros, que ele para de implicar com os outros, que ele para de depender dos outros, e ele busca a Deus com toda a sua força, porque ele quer ser aquilo que Deus quer que ele seja. Discernir os espíritos, discernimento espiritual, faz com que você se volte para dentro
de você? Quem é que veio morar dentro de nós? O Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a mostrar para você quem você é. Ele começa a mostrar suas reais motivações. E ele começa a te mostrar quais são as áreas que você precisa ser transformado. O pastor Emerson, lá de Ponta Grossa, Emerson da Cristiane, uma vez ele pregou aqui falando sobre ser mudado ou ser transformado. Na mensagem dele, ele afirmou que mudar é algo que nós podemos voltar para aquele estado. Agora, uma vez transformado, não dá mais para voltar para aquela situação. Então, uma vez que a lagarta virou borboleta, não dá para voltar a ser lagarta mais, amém? Uma vez nascido de novo, não dá para ser desnascido de novo. Agora, dá para ser nascido de novo, sem ser guiado pelo Espírito da verdade. 1 Coríntios 2,12 diz: nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Olha só, Deus deu o Espírito dele para você, deu o Espírito dele para mim, deu o Espírito dele para nós, de graça. Quem foi que pagou por isso? O nosso irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré. Por bondade e misericórdia, faça assim com o seu dedo profético, não é o dedo da acusação, é o dedo da profecia, e diga para o seu vizinho: você foi digno de receber o Espírito da verdade, que ensina toda a verdade e que dá capacidades espirituais. Você foi feito digno. Eu já estudei muito teologia, muito teologia, muito mesmo. 5 anos e meio num seminário, numa faculdade luterana, onde se estudava tanto, que depois eu fiz o mestrado em Londrina, que ainda hoje é a melhor faculdade do país nessa área, e tirei nota 10 em tudo, mesmo tendo feito a monografia final em 3 dias. Usei a estrutura que eu tinha de um outro trabalho e recolhi uma montoeira de livros, fui viajar para Itajubá, em Minas Gerais, para participar de um casamento, levei os livros, e enquanto o povo estava na comunhão, eu estava na pesquisa e preenchendo lá o trabalho, tirei 10 em tudo. Sabe por quê? Porque a faculdade onde eu estudei, eu reclamava porque eu estava lá para onde Deus me mandou, e eu só fui porque fui mandado em profecia, porque tem gente que é tão cabeçuda que só faz até coisa boa quando Deus fala. Você entendeu, não? Não, tem gente que não é necessário acontecer algo glorioso. Ela aprendeu o conceito, ela vai e faz. Não é maravilhoso? Eu já não é assim, não. Não, será que é Deus? Será que foi Deus? Será que Deus quer? Para que eu preciso fazer faculdade? Eu oro em línguas, eu expulso demônio, eu profetizo, eu isso, eu aquilo. Faculdade para quê? Então Deus precisou usar mais de uma pessoa para falar a mesma coisa para eu poder estudar. Diga para o seu vizinho: sabe o que é isso? Cabeçudo. Cabeçudo. Às vezes você vê a pessoa hoje, você pensa: nossa, olha, o pastor é um homem bem preparado, parece ser humilde, mas pensa em alguém que já foi orgulhoso e arrogante, prepotente, presunçoso. Mas o Espírito de Deus, quando ele começa a trabalhar na nossa vida, uma das coisas que ele vai dando para nós é senso aguçado de localização. Quando você se abre para o Espírito de Deus, as primeiras pessoas que ele vai ensinar você a respeitar são os seus pais, o segundo são os seus irmãos, terceiro são os seus patrões, se você tem os seus empregados. O Espírito de Deus dá um senso de localização aguçado. Com isso você perde o medo de chegar diante do governador, você fica tranquilo se você está dando atenção para o varredor de rua, tanto faz como tanto fez quem esteja com você, quem esteja na sua frente, o lugar onde você tem que entrar. Quando o Espírito de Deus tem espaço na sua vida, e Ele vai te ensinando, você passa a ter senso de localização, porque você sabe quem você é.
Quando você sabe quem você é, não tem ninguém melhor do que você e não tem ninguém pior do que você reconhece todas as pessoas como criaturas de Deus que devem ser tratadas com honra e com respeito. E isso é uma das práticas que mais agrada o Espírito Santo. O Espírito Santo corre do arrogante, do presunçoso e principalmente do falso piedoso. Você sabe o que é o falso piedoso? Estou compartilhando isso aqui, mas é só para você ajudar o fulano. Eu estou falando isso aqui para o bem da pessoa. Na verdade está se vingando da pessoa, está fofocando da pessoa, está armando a cama de gato para a pessoa, porque quando a pessoa quer ajudar outra pessoa, ela já falou aquela verdade que ela está compartilhando com a outra pessoa, para a pessoa de quem ela está falando. Quem me entendeu? Ou ficou complicado? Filosófico demais. Eu quero ajudar o pastor Amaral. E aí eu chego na esposa dele e falo: olha, seu marido, ele está usando essa barba aí porque agora ele quer ser profeta. Porque para ser profeta tem que ter barba. Tudo bem, eu posso falar isso para ela? Um exemplo bobo, posso. Mas eu deveria falar isso sobre a barba primeiro para quem? Para ele, irmão. Essa barba que você está usando é por quê? Você quer disfarçar que você é careca? Porque todo careca geralmente é barbudo. Quem já percebeu isso? Uma vez que eu já tenha falado com ele, então aí eu posso falar com ela: olha, tem algumas técnicas aí que faz crescer a barba, porque cabelo não tem jeito, começa a cair, só implante vai resolver. Tem problema eu conversar isso com a esposa, se eu estou disposto a pagar um implante para ele? Tem problema, sim ou não? Agora, se eu não quero pagar implante, se eu não posso fazer nada, para que eu tenho que falar da careca do cidadão, da barba dele com a mulher dele? Eu tenho esse direito, sim ou não? Não, estou falando de uma coisa boa, mas geralmente nós falamos com as outras pessoas coisas ruins. Pasme você, isso é uma das coisas que mais entristece o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz assim: ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente aquela que transmita graça àqueles que ouvem. Então, o Espírito de Deus, ele nos ensina toda a verdade. Quando ele entra na minha vida, uma das capacidades mais essenciais que ele me dá é o dom do discernimento. Quando eu posso exercer discernimento espiritual, a primeira pessoa que eu vou conhecer na alma e na carne, através do Espírito, sou eu mesmo. Quando eu passo a me conhecer, eu começo a me equilibrar, porque o discernimento de quem Deus é, vai gerando em nós separação de tudo que não agrada a Deus. Quando você começa a se conhecer, porque o Espírito de Deus está agindo em você, então é porque você está conhecendo a Deus, porque é impossível se conhecer sem conhecer a Deus. Sabe qual é a faculdade que o povo mais faz nos nossos dias? Faculdade do que mesmo? Porque do que? Psicologia. Minha esposa fez. Eu sei que a intenção dela é me curar. Mas eu avisei, ó, a faculdade para a qual você vai é a que mais tem gente complicada na universidade. Vai preparada, porque 90% dos estudantes de psicologia estão indo lá para ver se consegue se entender. Sim ou não? Sim. E o pessoal que faz psicologia fica bem resolvido? Fica não. A maioria dos cristãos que estão nas igrejas estão bem resolvidos? Não. Porque para ficar bem resolvido, precisa se deixar guiar pelo Espírito de Deus a toda a verdade. E uma das primeiras coisas que o Espírito de Deus vai me dar é a capacidade de discernir os Espíritos. E capacidade de discernir os Espíritos me faz voltar para dentro de mim mesmo. Aí eu começo a conhecer a Deus, e conhecendo a Deus eu então passo a me conhecer, e quando eu passo a me conhecer, porque eu estou conhecendo a Deus, eu me afasto daquilo que não agrada a Deus. Quem está me entendendo? Apóstolo, mas eu amo a Deus,
Eu tenho conhecido a Deus e o que o Senhor está falando aí, o que você está falando está testificando no meu coração, mas nos últimos tempos eu estou, olha, com alguns vícios, tem alguns joguinhos que eu não consigo parar de jogar. Não é nada de errado, é um joguinho, mas eu gasto 3 horas naquele jogo e não gasto meia hora na oração e na leitura da palavra. E eu já falei para Deus que eu não quero mais. Alguns outros apóstolos, eu estou viciado na pornografia, está consumindo a minha paz, entristece meu coração, porque eu nasci de novo, eu sou filho de Deus, eu não quero viver nesse vício, mas eu não consigo. O que está faltando aí? Arrependimento. Mas isso é para um outro dia. Isso nós não vamos falar hoje. Ou nós estamos falando sobre o que mesmo? O Espírito Santo nos ensina e nos dá dons, capacidades. Veja bem, o Espírito de Deus quer levar você a ter um senso de localização aguçado. E esse senso de localização vai começar a selecionar o que você fala, com quem você anda e o que você faz. E a Bíblia chama esse processo de separação, que parece automático, natural, mas é sobrenatural, de santificação. E é isso que vai nos tornando aptos para sermos usados quando e como Deus quiser. Quer ir além? Deixa o Espírito Santo te guiar a toda verdade. Mas se lembre, o Espírito Santo é muito educado. Ele fala uma, ele fala duas, ele fala 3 vezes, e dali a pouco ele deixa você e você vai indo, você vai indo. Então, para ser guiado pelo Espírito Santo, para ser levado além pelo Espírito Santo, tem que desenvolver o que o pastor Kleber pregou terça-feira passada. Tem que desenvolver a capacidade de obedecer. E o Espírito de Deus não começa com coisas grandes, é com coisinhas pequenas. Se você transgride nas pequenas, você não vai obedecer nas grandes. E muitos de nós fomos ensinados que alguns dons era para o tempo dos apóstolos, principalmente esse dom de línguas. Quem foi ensinado assim? Só eu? Ah, tem mais uma pessoa ali, tem mais uma pessoa, tem mais gente, é isso aí. É isso aí. Agora, quando você reconhece o tamanho da sua limitação pelo Espírito de Deus, e você decide se sujeitar, e você começa a buscar a presença de Deus, mais do que pelo arroz e pelo feijão, num de repente, pode vir sobre você, aquilo que Deus já tem preparado para você, desde antes da fundação do mundo. Essa semana, eu estava orando com o meu irmão, coloquei a mão no ombro dele, ele colocou a mão no meu ombro, nós estávamos orando, e eu tive a sensação de que ele estava orando em línguas, mas a oração foi depois de algum tempo de conversa, eu precisava ir embora, e a pressa fez com que eu perdesse a oportunidade de ver o que o irmão estava desejando, e que Deus já depositou dentro dele, vindo para fora. Acabamos de orar, o irmão falou sobre a sensação que vem na garganta dele, que é para ele falar uma palavra diferente, ele não fala. Porque o Espírito de Deus já depositou aquilo que a pessoa quer dentro da pessoa. A pessoa só precisa deixar que isso venha para fora. Tudo que você precisa para a sua vida em todas as áreas, o Espírito de Deus já tem depositado dentro de você. Agora você precisa então se conhecer, para se sujeitar à verdade de Deus, e tudo aquilo que já está preparado para você vai explodir de dentro para fora. Você poderia levantar a mão para o céu e dar glória a Deus? Isso vai acontecer porque você merece? Não, é porque você precisa. Você precisa, e quem quer dar? O seu pai. E eu, irmãos, já morando fora, jejuando 4 vezes por semana, lendo Bíblia algumas horas por dia, buscando a Deus em oração, um dia me sentindo deveras oprimido lá em Três Lagoas. Falei para o dono da escola onde eu morava e trabalhava: fica aí dando aula que eu estou saindo, que eu estou mal. Saí com a Bíblia na mão, encontrei um aluno da escola, ele: paz do Senhor, professor. Que paz do Senhor, sai fora, não quero saber de crente. E o professor falou: que isso, professor, o senhor é uma bênção.
professor, vamos lá na minha casa, fiz aquele bolo de milho com leite gelado, o senhor ama tanto, vamos lá na minha casa comer aquele bolo de milho, fomos para a casa dele comer bolo de milho, e ele falou que tinha uma missionária da Assembleia de Deus, que trabalha na Amazônia, que estava passeando, uma mulher usada por Deus, ele queria que eu a conhecesse, e ele me convenceu, eu fui na casa da mulher, lembra que eu falei que eu estava o quê? Leve, feliz, glorificado, aleluiado ou oprimido? Oprimido. E o que eu estava fazendo? Jejuando 4 vezes por semana, orando todo dia, lendo Bíblia. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Tem momentos da vida, processos da vida, mas nada disso impede o Espírito de Deus de fazer na nossa vida aquilo que Ele quer. Eu sei que eu cheguei na casa, quando eu coloco o pé para dentro da porta, a mulher fala assim: que é isso, meu filho? Você está pensando em abandonar os caminhos do Senhor? E eu pensei, pronto, me trouxe numa macumbeira. A mulher agora está adivinhando até o que eu estou pensando, que negócio é esse? Aí eu lembrei que o meu pastor luterano, letrado, formado, ensinou que o pensamento dos filhos de Deus, quem conhece é só Deus. Então eu fiquei tranquilo. É esquisito, mas estou tranquilo. Então, como é que ela sabe isso? E ficamos por ali, e a mulher começou a falar uma linguagem que eu não entendia coisa nenhuma. Deus tem uma obra de fogo para você, e eu nunca pensei em ser bombeiro. Que negócio é esse de obra de fogo? E ela foi falando, mas o que eu sei é que aquela angústia que eu estava sentindo foi desaparecendo. Ela mandou que eu ajoelhasse, porque tinha uma bola de fogo, e eu querendo ver a bola de fogo, não tinha bola de fogo, coisa nenhuma, mas eu estava me sentindo bem, então tudo bem, eu ajoelhei. A mulher colocou a mão na minha cabeça e mandou eu abrir a boca para orar. E se você se lembra que eu falei no começo que eu ia no terreiro, eu ia nos kardecismos, eu ia em tudo quanto é lugar procurando Deus, e eu vi muitas vezes demônios orando em línguas, cantando em línguas audíveis, em línguas estranhas. E a mulher mandou eu abrir a boca, porque Deus tinha me dado dons, e eu fui abrir a boca e não saía português. Estava merecendo, sim ou não? Na minha cabeça não estava prestando para nada, eu estava oprimido, mas eu estava jejuando, orando, lendo Bíblia, buscando a presença de Deus. Às vezes você não está fazendo nada errado, você leva uma vida certa, sua vida está boa, mas você não ora, não jejua, nem lê Bíblia. Como é que você vai convencer o Espírito Santo que você quer aquilo que Ele tem para te dar de graça? Quem está me entendendo? E eu abri a boca e não saía português, eu coloquei as 2 mãos na boca e comecei a chorar, pensando, tem demônio dentro de mim, meu Deus. A irmã chorou junto, abriu a Bíblia, explicou o beabá e falou que eu tinha recebido isso e recebido aquilo, e eu fui para casa. Voltei, tinham roubado a minha bicicleta, entrei no banheiro 5:30 da tarde e fiz test drive de línguas estranhas. Quem já ouviu falar sobre isso? Diga para o seu vizinho, Deus não é evangélico, Deus é Deus. Eu já estou terminando. A missionária falou que Deus tinha me dado variedade de línguas, e eu, para mim, aquela coisa era coisa do diabo, aquilo, do demônio. Eu ajoelhei no banheiro e pensei, porque o pensamento, quem conhece? Só Deus. Se for o Senhor que me deu aquilo que aconteceu lá na casa da missionária, eu quero começar orar em línguas agora. E aí comecei a orar em línguas. E orava, e orava, e orava. Aí eu pensava assim, se é o Senhor e não é o demônio, pensando que eu mude de língua agora, e mudava. E eu gostei daquele negócio. Sei que quando eu levantei já era 9:30 da noite, foi 4 horas orando em línguas. E depois daquele dia, começou a acontecer coisas na minha vida, que se desse tempo eu contaria, mas infelizmente não dá tempo. Agora, uma coisa é certa, quando você recebe dons de Deus, o seu sossego acaba. A sua vida, onde você faz só o que você quer, acaba. E é por isso que aqui está cheio de gente que tem dons, que estão amortecidos faz tempo. Sabe por quê? Porque quer viver só numa boa. Quer viver numa boa. Não, quando eu puder, quando eu quiser, aí o Senhor usa. E sabe quando é que Deus usa você e usa a mim? Quando a pessoa tem a necessidade. Agora a necessidade surge, mas eu quero descansar. A necessidade surge, mas hoje eu não estou disposto. A necessidade surge, mas essa pessoa não merece. A necessidade surge, mas hoje eu não estou pronto.
Eu comecei a me preparar para pregar 5h15 da tarde, porque não seria eu o pregador, e estava escalado outra pessoa, que eu fui falar com essa pessoa, mas aí o Espírito de Deus disse assim para mim: olha, liga para ele, porque a pregação que ele preparou não tem a ver com o tema, e aí depois que ele pregar ele vai ficar chateado. Liguei para o irmão e foi exatamente isso. Mas e agora, meu Deus, quem vai pregar? Tu! Diga para o seu vizinho: o Espírito Santo existe, está dentro de você, mas se você quiser o que Ele tem para te dar, saiba que o sossego vai acabar. Os dons do Espírito Santo nos tiram da zona de conforto, do comodismo, e eu vou dizer para você de novo, aqui tem um tantão de gente cheia de dons, que quase não se manifestam mais. Sabe por quê? Porque quer viver na zona de conforto. E na zona de conforto, irmãos, nós damos pouca assistência para o tanto de gente necessitada que tem do nosso lado, na nossa frente, atrás de nós, nos procurando. Quem concorda comigo, levanta a mão para o céu, sim. É uma realidade. Mas Deus vai mudar isso na nossa vida, irmãos. Porque Jesus está para voltar, e o que tem de gente para nós ganharmos para Ele, o que tem de cadeira vazia aí, com espaço para pessoas sentarem, e pessoas que serão ganhas através da sua vida. Agora, sabe o que é o mais louco de tudo? Conforme Ele vai te tratando, Ele vai te curando, e Ele vai te usando, você vai percebendo que os dilemas mais profundos da sua alma começam a desaparecer. A outra coisa tremenda é que quanto mais você serve os outros, mais o Espírito de Deus coloca outros para servir a sua família e os seus familiares. Quando eu saí de Campo Grande, foi então que os meus familiares foram cercados, porque até eu começar a buscar Deus com força, eu chamava minha mãe de idólatra, eu falava que ela ia para o inferno, eu chamava os meus irmãos de prostituto, eu falava tudo que eles já sabiam e que eu não precisava falar, porque as pessoas não precisam ouvir de você o que elas estão fazendo de errado, elas precisam ouvir aquilo que Jesus veio para consertar na vida delas. Saí de Campo Grande, o processo de Deus começou a acontecer, porque eu tive tempo para estar na presença de Deus. Os dons do Espírito Santo nos colocam para trabalhar para os outros. Quer ser cheio do Espírito Santo? O conforto acaba, o comodismo acaba. É verdade, irmãos. Você vai trabalhar para os outros, e fala assim, de graça, e muitas vezes não é compreendido, e outras vezes vai ser perseguido, mas dentro do coração é uma alegria indizível. Os dons nos expõem e nos obrigam a buscar uma outra coisa preciosa, que quem manifesta os dons mesmo, e busca a Deus mesmo, e quer Deus mesmo, começa a desenvolver o fruto do Espírito Santo, porque Deus não usa ninguém para fazer daquela pessoa um bagaço. Deus usa para fazer daquela pessoa uma obra de arte esculpida pelas suas mãos. Quando eu me torno usado pelo Espírito Santo para servir o próximo, o meu caráter começa a ser moldado e modelado. Mas apóstolo, por que tem gente que é usado poderosamente e o caráter é dúbio? Porque ele usa o dom para servir, mas ele já quer receber a recompensa daquela pessoa a quem ele serviu. Quando eu uso o dom para servir, crendo que é Deus que me recompensa, o que virá sobre mim é uma transformação de dentro para fora. Porque depois dos dons, o Espírito de Deus vai me conduzir para o fruto. Qual é o fruto? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fique de pé, por favor.
Quando você recebe dons, você é obrigado a sair da zona de conforto. E aí, dali a pouco, se você não correr, vai começar um tratamento no caráter. É a parte mais gostosa, mas é a mais dolorida. E sabe para que o Espírito de Deus dá dons e depois trata o caráter? Para que nós não sejamos envergonhados. Porque Deus não tem prazer na vergonha dos seus filhos. Deus tem prazer que os filhos sejam reconhecidos, que os filhos sejam vistos, que os filhos resplandeçam e as pessoas reconheçam que é por causa do Pai que está sentado no trono. Deus quer, através daquilo que o Espírito Santo ensina e das capacidades que Ele dá, te exaltar na terra, assim como Ele exaltou Jesus de Nazaré. O Espírito Santo quer arregimentar você como mais um trabalhador do seu reino. Primeiro Ele trabalha em você, te dá capacidades, coloca você na lista dos funcionários do reino, e assim Ele vai trabalhando na sua vida, até você chegar à estatura do ser humano perfeito. Hoje à noite, eu quero orar por pessoas corajosas, que estejam dispostas a dizer assim: Espírito Santo, eu estou disposto a ser cobrado, desde que eu seja ensinado pelo Senhor. Espírito Santo, eu estou disposto a permitir que o Senhor me cobre, desde que o Senhor me ensine. Espírito Santo, eu estou disposto, eu já ando mais cansado do que eu sei lá o quê, mas se o Senhor vai me capacitar, eu estou disposto a trabalhar o tanto que o Senhor precisar, porém me revista com os dons espirituais. Eu quero fazer essas duas orações por você. Se você está disposto a fazer esse pacto com Deus, o pacto é com Ele, mas quem vai orar sou eu. Eu quero que você saia do seu lugar e venha para frente. Espírito Santo, eu quero ser ensinado, quero ir além. Chega bem para frente, que vai vir bastante gente, bem para frente. E eu quero os dons que o Senhor tem. E tem dons que eu tenho que estão amortecidos, e eu quero ressuscitá-los, porque eu estou disposto a ficar cansado de tanto ser usado pelo Senhor, Espírito Santo, porque cansado eu já estou mesmo, e não estou sendo usado, então, pelo menos ser usado para ficar bem cansado, mas um cansaço que glorifica, um cansaço que vale a pena, um cansaço que tem recompensa eterna. Faça assim com as suas mãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito de Deus, nós somos teus, o Senhor Jesus Cristo nos comprou para ti. Espírito de Deus, os teus filhos e filhas aqui estão dizendo: eu quero ser ensinado, eu estou disposto a ser cobrado, estou disposto a ser exigido, desde que o Senhor seja o ensinador. Oh Espírito Santo, os meus irmãos e irmãs estão aqui dizendo nesta hora: eu quero ir além daquilo que o curso teológico ensina, eu quero ir além do que a minha inteligência consegue compreender, eu quero ter fome e sede para ouvir o Senhor falar dentro de mim, através das letras que serão tornadas vivas pela tua presença. Ramanga Sibiogromenidegaia, Espírito da vida. Quantas pessoas nesses dias precisando de uma direção específica, e aqui tem pessoas que têm o dom da profecia, da revelação, e outros que querem esse dom, e que estão abertos para receber. E então, Espírito do Senhor, recompense os teus filhos que vieram prestar culto a ti, e que corajosamente estão aqui nesse altar dizendo: eu quero, Espírito Santo, me habilite, me capacite, eu quero ser trabalhador do teu reino, eu quero ser usado como Jesus foi. Espírito de Deus, que nos momentos mais inusitados, ainda desse dia, o Senhor comece a manifestar na vida dos meus irmãos e irmãs, coisas que eles nunca experimentaram antes. Tira o medo, Pai, tira o sentimento de indignidade,
Apaga da mente, ó Pai, aquilo que aconteceu lá atrás, que Jesus já perdoou, que já foi apagado, que já foi pregado, que já foi cancelado, todo o escrito de dívida. Deus Todo-Poderoso, aguce na vida dos meus irmãos um senso de localização absoluto, para que se tornem cada um pessoas que não se sentem inadequadas na presença de qualquer pessoa, em qualquer lugar. Espírito de Deus, opera na vida dos teus filhos, aquilo que só o Senhor pode. Começa a pipocar, Pai, dons espirituais, de modo assombrosamente maravilhoso, para que nós como igreja, sejamos levados além, Pai, e as pessoas comecem a bater na porta dos meus irmãos, e eles serão usados como jamais imaginaram, e como ninguém lhes ensinou a serem usados, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que um tempo indizível e inexplicável, Pai, seja inaugurado na vida de muitos que vão experimentar pela primeira vez manifestações sobrenaturais, e que venha, Pai, um novo tempo na vida daqueles que já experimentaram, mas que o dom cessou, que os dons sejam agora avivados, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, que nesses últimos dias da igreja sobre a face da terra, nós sejamos conhecidos nessa cidade como um povo poderoso em obras, homens e mulheres movidos, guiados, dirigidos pelo Espírito do Senhor. Essa é minha oração, Pai, junto com os meus irmãos, em nome de Jesus de Nazaré. Agora você vai fazer assim, ó, segura aqui, Zeca, sobe aí. Você vai escolher alguém que está do seu lado, você vai fazer essa posição aqui, ó, põe a mão no meu ombro. Isso, aí você vai orar pela pessoa e ela vai orar por você, ali no júri. Você que está aí atrás também, coloca a mão no ombro, escolha alguém para orar com você. Escolha alguém, você vai orar pela pessoa. Ó, olha só o jeito que eu mostrei aqui, irmãos, ó. Faz favor aqui de novo, Zeca, rápido. É assim, ó, do lado, porque se você ficar aqui, ó, o hálito maravilhoso ou o bafo terroroso vai para as narinas do irmão. Então você fica de lado, aqui está tranquilo, ó. Aí você vai orar pelo seu irmão e Deus vai derramar a glória. Vai lá. Pastor Odil, olha ali, ó, o irmão para você orar para ele. Poderoso Deus, Espírito de Deus vai movendo, Espírito de Deus, começa a queimar o teu fogo, Pai, vem como línguas de fogo sobre a cabeça dos meus irmãos. Rebaranda soremedegara halabalakaya, ribiandarandara socobaragarabagarra halabaya. Espírito do Senhor, comece a usar como canal um filho na vida do outro filho, um irmão na vida do outro irmão, uma irmã na vida da outra irmã. Espírito Santo do Senhor, flua sobre este lugar, sobre as nossas vidas, aquilo que está no coração do Pai, para cada um de nós. Deus Todo-Poderoso, venha nos revestir com a Tua graça, venha nos revestir com a Tua glória, venha nos revestir com o Teu poder, a fim de que a nossa vida seja a expressão exata da manifestação da Tua glória. Rakasoribianda rularamandagarabagara halabaya, ribianda socomondeguidegara halabas. Espírito do Senhor, começa a queimar enfermidade no físico, deformidade na alma. Deus Todo-Poderoso, vem capacitando e já vai arrancando todo impedimento, na saúde física, vai queimando todo impedimento na saúde emocional. Que os meus irmãos e irmãs saiam daqui nessa noite de um modo inexplicável e assombrosamente maravilhoso. Espírito de Deus, em nome de Jesus de Nazaré, manifesta a Tua graça, manifesta a Tua glória,
Manifesta o teu poder, Senhor. Centro da tua vontade, homens que vão te conhecer através da vida do teu filho, pessoas que estão, ó Deus, afundadas na macumbaria, na feitiçaria, na mamolatria, que serão transportadas das trevas para a luz através do teu filho na presença. Aleluia. Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós te exaltamos, nós te engrandecemos, nós te adoramos, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto possamos pedir ou pensar. E o Senhor foi quem nos escolheu, o Senhor foi quem nos separou, e é o Senhor mesmo quem nos habilita, e nesta noite nos reveste de capacidades para ir onde jamais imaginávamos que poderíamos chegar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos, Deus eterno, nós te engrandecemos, Deus Altíssimo, e nós proclamamos: Espírito de Deus, faça em nós o teu querer, realize através de nós a tua vontade, usa-nos de modo assombrosamente maravilhoso, aonde colocarmos a planta dos nossos pés. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Aleluia. Dê um abraço no seu irmão, diga para ele até quinta-feira na célula. Se você não tem uma célula, procure uma. Quinta-feira tem célula. Mas apóstolo, eu quero no culto amanhã. Então vá para o núcleo amanhã. Tem culto no núcleo amanhã. Nos 4 núcleos da nossa comunidade. Até quarta-feira. Vai na paz do Senhor.